Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Hodler aqui e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre as 6 regras muito simples do dinheiro e que vão te ajudar muito na jornada de longo prazo. Então, se você quer saber um pouquinho mais, fica aqui com a gente que vai ser muito bacana esse vídeo. Vamos lá! Dinheiro é importante. Se a gente quer realizar os nossos sonhos e desejos, a gente precisa ter um relacionamento muito bom e um sucesso com o dinheiro, digamos assim. A gente precisa saber como adquirir, como manter e como cultivar. São 3 pontos super importantes e que vão nos habilitar a ter um sucesso no longo prazo com dinheiro. O bom é que esses conceitos básicos não são complicados. Na verdade, isso que eu vou dizer aqui é o mesmo há centenas e mais centenas de anos. Se você pode entender e dominar as regras fundamentais do dinheiro, então você vai conseguir adquirir, cultivar e manter. Consequentemente, a probabilidade de sucesso no longo prazo é muito maior. Então, vamos lá apresentar a primeira delas. Comece pelo começo. Economize dinheiro. Começando de forma simples, a primeira regra é economizar dinheiro. Ou mais precisamente, a gente tem que se pagar primeiro. A maneira da gente se pagar primeiro é a gente achar uma maneira da gente conseguir se manter. Ou seja, economizar o máximo possível do que a gente consegue adquirir para a gente começar o processo. Essa construção de riqueza decorre principalmente disso, da gente conseguir adquirir um certo montante de dinheiro e desse montante a gente conseguir economizar. É o primeiro passo. Pode ser 1, 2, 5%, ou seja, uma pequena parte só para a gente começar. Então a gente apenas tem que se certificar de que a gente consegue economizar uma parte desse dinheiro. O que a gente vai fazer depois, eu vou explicar no vídeo, é outro ponto. O primeiro deles é a gente conseguir adquirir e disso a gente conseguir economizar, que é o ponto de manter. Então, apenas certifique-se de conseguir fazer 5%, 1/10 da sua receita, principalmente de economizar. Eu sei, isso parece não ser nada no início, mas com o tempo isso vai aumentando rapidamente, principalmente quando a gente começar a investir, que são outros pontos das regras que eu vou falar aqui. Segundo ponto, controlar os gastos. É essencial a gente conseguir aprender a viver de acordo com a nossa realidade vinculada às nossas necessidades. Gastar menos do que a gente ganha vai aumentar muito as chances da gente conseguir chegar nos objetivos de longo prazo. A gente sempre tem que se certificar que as nossas despesas são proporcionalmente menores do que as nossas receitas. Isso vai nos ajudar muito a gente conseguir controlar os gastos e também é um ponto chave para a gente conseguir acumular dinheiro. Terceira regra, muito simples. Invista as suas economias. Economizar dinheiro conforme as regras 1 e 2 é algo ótimo, mas há muito mais dinheiro a ser feito aqui quando a gente começa a investir o nosso montante. A maneira de aumentar a riqueza é colocar o nosso dinheiro para trabalhar para a gente conseguir ganhar ainda mais dinheiro. E o nome disso é investimentos, investir o nosso dinheiro, ou seja, a gente compra ativos e tem várias disponibilidades, inclusive a maioria dos vídeos aqui no canal são análise desses ativos e tem alguns vídeos importantes para quem está começando nessa jornada. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E esses ativos, eles tendem a se valorizar ao longo do tempo, principalmente gerando juros compostos, que é um ponto super importante e que a gente tem que fazer que eles trabalhem a nosso favor, não contra. Em tese, a gente vai recebendo esses juros, ou os dividendos, ou os proventos dos fundos, e a gente vai realocando nos nossos próprios investimentos, consequentemente gerando uma tão famosa bola de neve. Regra número 4, proteção desse valor, diversificação desse valor, principalmente para a gente não correr o risco da ruína, que é perder tudo. Então, como que a gente faz isso? Warren Buffett, um dos mestres do longo prazo e dos investimentos, tem 2 regras super conhecidas no mercado. Regra número 1, nunca perca dinheiro. E a regra 2, nunca se esqueça da regra número 1, ou seja, simplicidade, diversificação e principalmente foco no longo prazo. A gente precisa evitar investimentos mega arriscados em que a gente tenha uma chance grande de perda do principal. Óbvio que em renda variável isso existe, mas a gente diversificando, consequentemente, o nosso risco ele fica muito mais baixo. Então é um ponto que eu sempre falo aqui no canal, da gente conseguir fazer diversificação entre os nossos ativos e principalmente estar alinhado com o nosso perfil de investidor. É claro que todos os investimentos eles vêm com algum tipo de risco. Isso é normal no mercado, faz parte da jornada. Não existe nenhum investimento com 0 chance de risco. Quanto maior a recompensa potencial, em tese, maior o risco de perda. Isso é algo normal de economia, de mercado. O segredo aqui é equilíbrio mais diversificação. 2 pontos chaves, importantíssimos quando a gente vai fazer a análise tanto inicial do investidor, quanto quando a gente é mais maduro e começa a focar no longo prazo.
equilíbrio e diversificação. Quinta regra, renda futura. A gente precisa se planejar para uma aposentadoria. Ninguém vai conseguir trabalhar a vida inteira. Isso é uma lei da natureza. Todo mundo vai ficar velho um dia. A gente tem aqui 2 pontos, ou seja, a gente consegue adquirir o dinheiro quando a gente começa economizando, depois a gente consegue manter ele, ou seja, controlando os gastos, e depois a gente começa a cultivar, ou seja, a gente começa a investir os nossos ativos, consequentemente gerando uma renda passiva e também a gente planejando uma aposentadoria. O principal ponto disso aqui, a gente usa o tempo a nosso favor. Isso é um ponto que eu sempre foco aqui no canal. Quando a gente compra algum ativo, o tempo está a nosso favor. Cada vez mais a tendência dele é se valorizar, principalmente porque a economia ao longo de vários e vários anos já demonstrou essa capacidade de criação de riqueza, de geração de riqueza. Então aqui a gente tem o tempo a nosso favor, o crescimento dos ativos e consequentemente os juros compostos, que tudo vai trabalhar a nosso favor. Tempo, crescimento dos ativos e juros compostos. Ou seja, aqui a gente faz um planejamento com base nas nossas ações da vida para a gente focar no período em que a gente não vai ter tanta disponibilidade físico ou mental, ou uma série de pontos que a gente não vai conseguir mais trabalhar para gerar renda e consequentemente cobrir os nossos custos de vida. Então, foco na aposentadoria. A gente precisa muito lembrar disso, em que a gente vai precisar desses pontos ao longo da nossa carreira, tanto pessoal quanto de investidor. Sexta regra, e essa é a mais importante no longo prazo. A gente tem que melhorar nossa habilidade de ganhar, ter mais sabedoria e também conhecimento para a gente ser mais útil para a sociedade. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa ser mais sábio e ter mais conhecimento para que a gente consiga valer mais, o nosso tempo valha mais, as nossas atividades, as nossas entregas, os nossos produtos, os nossos serviços, enfim, cada um vai ter sua particularidade em relação à sua carreira, tanto profissional, quanto de investidor, quanto em outras partes da vida. E eu sempre falo disso aqui no canal, que a gente tem que ter habilidades para a gente conseguir contribuir com a sociedade. E quanto mais a gente contribui, mais a gente vai receber de valor, consequentemente, mais dinheiro, para a gente ter uma qualidade de vida muito melhor. O resumo disso é qualquer coisa que a gente possa fazer para aumentar o nosso valor na sociedade, consequentemente vai haver uma tendência da gente receber, da gente ganhar, da gente criar mais dinheiro, principalmente pelas nossas habilidades e conhecimentos. Então, pessoal, apresentei para vocês aqui as 6 regras muito simples do dinheiro que podem ser aplicadas desde a pessoa que está iniciando a controlar os gastos, a fazer as primeiras receitas, consequentemente ao investidor mais maduro focado no longo prazo. Esses são pontos aderentes a qualquer um e a gente sempre tem pontos a melhorar. As 6 regras, em resumo, são: pague-se primeiro, gaste dentro das suas possibilidades, a gente tem que investir o nosso dinheiro extra, evitar investimentos muito arriscados e não correr o risco da ruína, são pontos super importantes, planejamento da aposentadoria e também a gente ficar mais sábio e habilidoso para a gente conseguir ter mais conhecimento e mais utilidade na sociedade. São 6 pontos importantíssimos, regras simples do dinheiro que vão nos ajudar em qualquer estágio da nossa vida. Foi nessa, se esse conteúdo te ajudou, se inscreve aqui no canal, deixa o like e ativa o sininho. Isso é muito importante para esse conteúdo chegar a mais pessoas. Bons investimentos, foco no longo prazo e até a próxima!